Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Mundo em Lista. Nos últimos dias, uma briga antiga volta a explodir a internet brasileira. De um lado, Monark, do outro, Igor 3K. Dois nomes que começaram juntos, criaram um dos maiores podcasts do Brasil e ajudaram a mudar o jeito de muita gente assistir as entrevistas na internet. Só que agora, anos depois do auge da dupla, os dois voltaram ao centro de uma disputa pública envolvendo dinheiro, contrato e pagamento e a marca Flow. Mas para entender essa briga, não adianta olhar só para os cortes recentes. A história é bem maior. Ela começa com dois caras da internet, uma mesa, alguns microfones e uma ideia simples: sentar para conversar sem pressa. Sem entrevista travada, sem clima de televisão, sem aquele modelo, né, gente, certinho e que o convidado responde rápido e só vai embora. O Flow nasceu com outro espírito. Era uma conversa longa, solta, às vezes engraçada, muita polêmica, tá? Isso era demais, mas quase sempre com aquela sensação de que o público estava ouvindo algo mais verdadeiro. E foi justamente isso que fez o podcast crescer tanto. Antes do Flow, Monark já era conhecido por muita gente na internet, né? Ele vinha do YouTube, né, dos games, do Minecraft principalmente, foi o seu auge ali, e de uma época que os criadores de conteúdo ainda era visto como algo meio improvisado. O jeito dele era direto, sem muito filtro, falando o que pensava e criando conexões com muita geração que cresceu ali, né, vendo os vídeos online. O Igor 3K também vinha desse mundo. Ele tinha uma experiência com a internet, humor, bastidores, né, e criação de conteúdo também, mas dentro do Flow acabou assumindo um papel diferente. Enquanto o Monarca era mais explosivo, o Igor muitas vezes conduzia melhor a conversa, organizava o ritmo, né, e segurava o programa quando precisava. Foi essa mistura que funcionou. Um mais imprevisível, o outro mais condutor. E juntos eles criaram uma fórmula que parecia simples, mas mudou muita coisa. O Flow não parecia um programa de TV, parecia uma conversa de bar transmitida para milhões de pessoas. E quando os convidados começaram a aparecer, o público percebeu que ali podia sair de tudo. Uma frase viral, uma oportunidade polêmica, uma história de bastidor, um corte que dominava o YouTube no dia seguinte. Aos poucos, o Flow deixou de ser apenas um podcast, virou uma máquina de assunto. Os episódios longos prendiam quem queria acompanhar tudo mesmo. Os cortes espalhavam os melhores momentos e cada convidado grande o programa ficava mais forte. Artistas, políticos, humoristas, influenciadores, empresários e figuras importantes começaram a sentar naquela mesa. E foi aí que o Flow se transformou em uma das maiores vitrines da internet brasileira. Só que quando um projeto cresce desse jeito, ele deixa de ser apenas uma ideia entre amigos. A marca, o contrato, a porcentagem, o dinheiro e o nome de cada um passam a ter outro peso. E é aqui que essa história começa a ficar mais complicada. Em 2022, veio o momento que tudo mudou. Durante uma conversa no próprio Flow, Monark fez uma fala polêmica, envolvendo ali a possibilidade de existir um partido nazista no Brasil. Tá? Lembrando que até onde nós sabemos, né, o Monark não faz parte disso, teve ali investigações, cara, tudo foi desmentido, né? Mas a fala no Brasil você já sabe como funciona, né, rapaziada? A internet explodiu, patrocinadores começaram a se afastar e a imagem do podcast, né, entrou em crise. Pouco tempo depois, Monark foi desligado do Flow, e esse foi o motivo real da separação pública da dupla. Não foi apenas uma briga pessoal ou não ali só desgaste entre sócios, foi uma crise enorme causada por uma fala que colocou o projeto inteiro em risco. Para muita gente, Igor fez o que precisava ser feito. Naquele momento, manter Monark no Flow poderia significar perder patrocinadores, convidados, audiência e talvez até a própria empresa. E a Flow já não era mais só dois amigos conversando em uma mesa. Existia equipe, estrutura, contratos e até pessoas que só dependiam daquele negócio. Depois, Igor chegou a dizer que crise gerou um prejuízo de cerca de 8 milhões de reais e que havia uma folha com aproximadamente 90 pessoas na sua equipe.
Esse número muda a forma como a gente olha a situação, porque não era só uma amizade acabando, era uma empresa tentando sobreviver. Mas também existe o outro lado. Para quem acompanhava Monark, ele não era apenas alguém que estava sentado ali por acaso. Ele ajudou a criar o Flow, participou do crescimento, fez parte da identidade do programa e, gostando ou não do estilo dele, é difícil negar que Monark foi uma peça importante para o podcast virar o fenômeno que virou, tá? Isso é inegável. E então, a separação deixou uma pergunta que nunca desapareceu completamente. Quanto valia a parte do Monark no Flow? E foi aí que entrou o acordo. Segundo o que veio a público, Monark afirma que vendeu sua participação no Flow por 10 milhões de reais, com um pagamento em parcelas mensais de 50 mil. Só que, na visão dele, esse combinado não teria sido cumprido de forma correta. Ele diz que, durante um período, teria recebido apenas metade do valor mensal, algo que em torno de 25 mil, e por esse motivo, volta a cobrar publicamente. Do outro lado, Igor aponta outro problema, a marca Flow. Segundo reportagem, ele afirma que ainda existe uma questão envolvendo a transferência da marca. Monark contesta essa versão e diz que a marca estaria ligada à pessoa física dele, além de questionar a forma como Igor vem tratando esse assunto. E é aí que a treta fica maior do que uma simples discussão entre ex-sócios. Porque agora nós estamos falando apenas de mágoa ou opinião. Estamos falando de contrato, pagamentos, marcas, e versões diferentes sobre aquele assunto, tá? Ou sobre até mesmo daquele acordo que foi feito entre eles. Monarca diz que quer receber o que foi combinado, e Igor diz que também existe pendências do outro lado. Quem está de fora fica tentando entender o que realmente ficou mal resolvido. Essa pergunta é importante porque a internet costuma transformar tudo em torcida. Uma parte olha para Igor e diz, ele salvou o Flow. Outra parte olha para Monark e diz, se tinha contrato, tem que pagar. E talvez o ponto mais interessante dessa história seja justamente esse. As duas coisas podem fazer sentido ao mesmo tempo. Igor pode ter segurado o Flow no pior momento da história do podcast e o Monark ainda pode ter direito de cobrar um acordo, caso ele realmente tenha sido feito nesses termos. Monark pode ter causado a crise que quase derrubou o projeto. E, mesmo assim, a discussão sobre o pagamento e a participação pode existir. A vida real nem sempre é um vilão de outro lado e um mocinho do outro, tá? Às vezes é o contrato mal resolvido. Sociedade quebrada, mágoa acumulada e muita coisa que só os documentos completos conseguem explicar. E é isso que torna a história tão forte, porque o Flow não foi qualquer podcast, ele marcou uma fase de internet brasileira. Mostrou que uma conversa longa podia ter mais impacto do que muita entrevista tradicional. Fez cortes que dominaram o debate público, colocou políticos, artistas, influenciadores diante de um público enorme e provou que a internet podia criar seus próprios grandes programas sem depender da televisão. Mas o mesmo estilo que ajudou o Flow a crescer também trouxe riscos. O formato sem filtro gerava momentos espontâneos, frases virais e muitas repercussões. Só que, quando uma fala passa dos limites, o problema também vira gigante. Foi isso que aconteceu em 2022. O que antes era visto como liberdade virou crise. O que antes gerava audiência passou a ameaçar patrocinadores. E vocês sabem como é que é essa parada de patrocinadores, é bem complicado, viu? E a dupla que ajudou a construir tudo acabou se separando no momento mais delicado da história do programa. Olhando de fora, dá para entender porque muita gente defende o Igor. Ele ficou no comando depois da tempestade, reconstruiu o Flow, manteve a empresa funcionando e carregou o peso de continuar sem o Monark. Mas também dá para entender porque o Monark insiste nesse assunto. Se ele tinha participação, se houve contrato e se existiu uma combinação de pagamento, essa parte precisa ser explicada com clareza. No fim, talvez essa briga chame tanta atenção porque ela não é só sobre dinheiro, é sobre o que acontece quando uma amizade vira sociedade. Quando uma marca criada na internet passa a valer milhões, quando um dos fundadores sai em meio crise pública. A história do Flow começou com dois caras conversando sem muita pretensão.
cresceu até virar um dos maiores fenômenos da internet brasileira, mas terminou em uma disputa que mistura passado, contrato, ressentimento e versões diferentes. E talvez a pergunta principal não seja apenas quem está certo. A pergunta é como uma das maiores duplas do podcast brasileiro chegou a esse ponto. Agora eu quero saber de vocês. Olhando para essa história inteira, quem parece ter a versão mais forte? Igor, por ter ficado e reconstruído o Flow depois da crise, ou o Monark por cobrar o que ele disse estar no contrato? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão ainda está longe de acabar. E se você gosta dessas histórias reais da internet, bastidores de grandes nomes e assuntos que estão explodindo no Brasil, já deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe o Mundo em Lista, porque aqui a gente não conta só a treta, a gente conta a história por trás dela. Até mais!